vocês estão? Eu tô bem, como vocês estão? Eu estou ótima. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai assistir o Jogo do Brasil, né? Como vocês sabem. E a gente vai tomar um banho. Aí depois a gente volta assim, pra vocês. E um antes e um depois do Pai, nosso essa cabelo. é pra você. 3, 2. Pera aí, gente. Calma aí que eu tô emocionada. Então, bora lá, né, gente? 3, 2. Pera aí. 3, 2, 1 e... Oi, a gente está pronta pra assistir o Jogo do Brasil. Brasil, Brasil. Gente, eu chuto que vai ganhar de 2-1. 2 pro Brasil e 1 pro Japão. E eu acho que vai ser 3-2. 3 pro Brasil e 2 pro Japão. Não sei, né, gente? A gente vai ver lá naquela hora. E foi isso. Bye, bye.